Obrigado, pessoal. Eu pedi para o Arildo e o pessoal cantarem essa música, porque ela tem muito a ver com o que nós vamos estudar hoje. Uma das perguntas que normalmente fazem para mim ou para outros pastores é: pastor, crente pode fazer isso? Ou pode fazer aquilo? E toda vez que me perguntam isso, eu fico pensando assim: por que será que está perguntando, né? A resposta normalmente seria: crente pode tudo. Crente pode qualquer coisa. A única questão é: isso vai dar honra e glória ao nosso Deus? Porque muita gente entende a nossa vida cristã como uma série de podes e não podes, uma religiosidade que nos diz o que nós podemos ou não fazer ou ser. E na verdade nós precisamos pensar que nós já sabemos o que podemos. Nós já temos essas instruções. O que nós precisamos é aprender a vivê-las. E o mais interessante é que a maioria das decisões que nós tomamos não tem a ver com grandes coisas, mas com o nosso dia a dia. Com milhões de decisões que nós temos que tomar a cada dia. Por isso nós estamos fazendo um intervalo na nossa série sobre Coríntios, porque eu acho que é interessante a gente pensar sobre o fato de que nós podemos e devemos viver cada dia em nome de Jesus. Nós terminamos todas as nossas orações assim, né? Em nome de Jesus, amém. Isso significa que Jesus está nos oferecendo a oportunidade, a possibilidade de nós vivermos com Ele cada dia, todos os dias. Mas não somente todos os dias, mas o dia todo. Nós podemos nos surpreender ao descobrir que, embora a gente gaste a maioria da nossa vida em atividades corriqueiras, em atividades rotineiras, essas são provavelmente as mais apropriadas para o trabalho de Deus nas nossas vidas. A gente fica esperando grandes mudanças, mas Deus trabalha nos detalhes. Alguém já disse isso e eu estou repetindo. Deus é um Deus de detalhes. Então eu queria hoje que você pensasse em como seria passar um dia qualquer da sua vida, fazendo as coisas que normalmente você faz, só que com a consciência, a certeza de que você está fazendo essas coisas com Jesus do seu lado, de fato. E que tal se um dia você fosse trabalhar, comer, dormir, como sempre você faz, só que neste dia você tenha certeza de que Jesus está do seu lado. Já pensou nisso? Quando no final do dia você pusesse a sua cabeça sobre o travesseiro e fosse descansar, você iria lembrar daquele dia, deste dia, como um dia de entusiasmo, de alegria? Será que teria alguma coisa nesse dia da qual você teria que se arrepender? Uma coisa nós podemos dizer com certeza: a maioria de nós iria achar, ia reconhecer que este dia teria sido um dia diferente. De qualquer forma que a gente descreva as nossas vidas nesse momento, a situação em que nós estamos vivendo agora, poucos de nós poderíamos dizer que nós lembramos de que Jesus está conosco o tempo todo. Muitos de nós têm essa ideia de colocar em compartimentos separados as nossas atividades espirituais, essas que a gente faz aqui no domingo, e as nossas atividades cotidianas ou seculares,
Fazer tudo em nome de Jesus parece impossível. Afinal de contas, nós vivemos num mundo que não nos permite isso. Muitas pessoas pensam que, de verdade, para você se aproximar de Deus, você precisa desistir de toda a sua vida e se tornar monge. É como se fossem retiradas todas as pressões da vida, todas as pressões do dia a dia, como ir para o trabalho ou cuidar de crianças. Aí, então, nós estaríamos prontos para ser o tipo de pessoas que Deus quer que nós sejamos. Eu quero dizer para você que a Bíblia, em diversos lugares e de diversas formas, diz que é exatamente o contrário que a gente devia pensar. E Paulo, ele diz isso de uma forma muito clara. Ele fala que a nossa vida espiritual é vivida exatamente no nosso dia a dia. Por isso eu quero ler com você o texto de Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler 2 versos, 16 e 17. Depois nós vamos nos fixar neste último. Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Então vamos pensar agora o que significa fazer tudo em nome de Jesus. Quando Paulo diz para nós fazermos tudo em nome de Jesus, ele está dizendo para fazer essas coisas de acordo com o caráter de Jesus. Para fazer de alguma maneira, de alguma forma, como se Jesus estivesse fazendo isso no nosso lugar. Ou se nós estivéssemos fazendo isso representando Jesus. O que me impressiona é a facilidade de compreender essa declaração. Não dá para ter dúvida. Tudo o que fizerem. Isso diz respeito a, assim, tudo. Não sobra nada. E por caso da gente não ter captado a amplitude do que ele quer dizer com tudo, ele continua assim, tudo o que fizerem ou disserem, em atos e palavras. Aqui não cabe aquela expressão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Paulo está dizendo tudo. E se houver alguém ainda procurando alguma brecha, ele diz, façam tudo em nome de Jesus. Agora, claro que isso não é uma coisa que a gente simplesmente tenta, ou desenvolve, ou cria uma habilidade, faz um curso para resolver isso com a nossa própria força. Nós não estamos fazendo simplesmente as coisas para Jesus, como se ele estivesse ali em algum lugar assistindo a gente. E a gente está num palco fazendo a performance. Não, não é assim. Quando nós nos tornamos cristãos, Jesus passou a morar em nós, através do Espírito Santo. Então, isto significa que nós estamos numa espécie de parceria com Jesus. É Ele fazendo através de nós. E nós vivendo em nome de Jesus. Mateus 28, 20, Jesus então promete para os seus amigos, para os seus discípulos, para nós, eu estou sempre com vocês. Sabe o que significa? Significa que Ele está aqui, agora, em cada um de nós. Não é simplesmente que Ele está assistindo, Ele está vivendo em nós. A essência da vida espiritual é fazer tudo com Jesus, de forma que Ele faria no nosso lugar, sabendo que Ele realmente está presente todo o tempo. Então a pergunta que surge agora é,
Como seria viver a sua vida em nome de Jesus? Como está a sua vida hoje? Será que você consegue realmente enxergar que você está vivendo em nome de Jesus? Pensa um pouco sobre essa possibilidade de viver cada momento da sua vida em nome de Jesus. Como seria passar um dia comum, do começo até o fim, vivendo dessa maneira? Então, eu vou fazer algumas perguntas. Vamos começar por acordar. Se alguém fosse observar você quando você está levantando da cama, poderia dizer assim: olha, parece que eu estou vendo Jesus levantando. E no café da manhã? O que significa tomar café em nome de Jesus? Talvez signifique que você realmente toma café. Será que isso afetaria o seu nível de gratidão a Deus? Pela vida, pelo dia, pelo alimento? Isso afetaria o ritmo da sua refeição? A velocidade com que você come? E no volante? O que seria dirigir em nome de Jesus? Se você pudesse realmente ter a consciência de que Jesus está ali, sentado no banco do passageiro, o que será que ele diria? Como é que ele estaria se sentindo? Será que ele ia se parecer assim meio tenso? Meio nervoso? Será que você dirigiria um pouco mais lento do que o normal? Ou será que ele ia ficar meio embaraçado, meio envergonhado com as suas atitudes, com o seu comportamento no volante? E no trabalho? Que tal o seu trabalho? Se você trabalha num escritório, trabalha em casa, trabalha estudando, ou é aposentado, seja lá como o seu trabalho for, será que o seu trabalho seria diferente se você tivesse que fazê-lo em nome de Jesus? E assistindo TV? Como seria assistir televisão em nome de Jesus? Você já pensou nisso? Será que Jesus assistiria só programas sobre ecologia? Acho que não. Sei. E nas preocupações do dia a dia? Uma parte enorme do nosso dia consiste em nos preocuparmos. Nós temos um monte de coisas para pensar. Os cientistas chegaram até a identificar um gene e deram o nome de SLCA64, que pode predispor pessoas à preocupação. Agora que vocês sabem disso, quantos de vocês estão preocupados sobre se vocês têm esse gene? E nas tarefas comuns de casa? O que significaria tirar o pó da estante, ou lavar a louça, ou pagar contas em nome de Jesus? Falando em pagar contas, e fazendo compras? Como você faria compras em nome de Jesus? Será que você compraria coisas diferentes? Ou compraria menos coisas? E nas relações cotidianas? No seu contato com as pessoas? Pense nos contatos que você faz com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Pense nas palavras que você falou até agora, hoje. Se você só falasse palavras em nome de Jesus, quantas palavras que você já disse teriam que ser retiradas? O que significa se relacionar em nome de Jesus com pessoas de quem você não gosta? Já pensou? Tantos detalhes no nosso dia
que estão incluídos naquele tudo. Façam tudo em nome de Jesus. Então eu quero que a gente aprenda a encontrar Deus em cada momento do dia, porque viver em nome de Jesus envolve aprender a achar Deus em cada momento, naquelas atividades nas quais nós estamos envolvidos o tempo todo. Nós precisamos desenvolver a habilidade de identificar a presença de Deus nas nossas vidas, porque Ele está lá o tempo todo. Sabe isso que você pensou? Ele está lá também. Então vamos começar. Quero dar algumas pequenas dicas sobre como é que nós podemos viver em nome de Jesus. Eu vou começar com dormir. Acredite ou não, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre o sono. Ela nos fala que dormir é um ato de confiança. O Salmo 127, 2 diz assim: é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Quando nós dormimos, nós reconhecemos que Deus pode fazer o mundo funcionar sem nós. E para alguns isso é muito difícil. A Bíblia ensina que o sono é um presente de Deus. Esse deveria ser um versículo básico para muitos de nós. Porque hoje em dia, dormir parece que é um presente que a gente não quer. É perda de tempo. Então, como é que nós podemos praticar o que nós vamos chamar de hábito do sono? Primeira dica: durma o suficiente. Não durma mais do que você precisa, viu? Mas também não durma menos. É difícil ser como Jesus quando você está em falta com seu sono. Se você duvida disso, tenta ficar um tempo perto de alguém que não dormiu 1 ou 2 noites, que está com sono atrasado, e vê se ele consegue viver em nome de Jesus. Pode soar estranho, mas talvez a coisa mais espiritual que você tenha, que alguns de vocês tenham que fazer, seja dormir. Dormir mais. Não precisa ser agora, tá? Aliás, cutuca a pessoa que está do seu lado aí. Pode ser mais tarde, depois do almoço. E você pode contar para todo mundo que você ouviu dizer isso aqui. Pastor que mandou. A segunda coisa que você pode fazer para dormir em nome de Jesus é resolver os seus conflitos antes de ir para a cama. O que está na nossa cabeça quando nós vamos dormir é normalmente o que está na nossa cabeça quando nós acordamos no dia seguinte. É por isso que é benéfico você tentar resolver qualquer conflito antes de ir dormir. De não dormir com um peso, qualquer que seja. Isso pode parecer difícil. Mas a Bíblia diz para nós que sempre que nós pudermos, ou seja, quando for humanamente possível, esteja em paz com todos, com os membros da sua família, com as pessoas com quem você tem contato, antes de você colocar a cabeça no travesseiro. Então vamos lá, uma vez que você está dormindo o suficiente e você resolve os seus problemas antes de ir para a cama, você pode, uma outra coisa que você pode finalmente fazer ao dormir é convidar Jesus para estar com você ao acordar. Peça para que Deus lembre você, imediatamente após abrir os olhos, das misericórdias que foram renovadas naquela manhã. Isso precisa ser feito no momento que você abre os seus olhos, antes de pôr os pés na cama, para fora da cama. É assim que a gente aprende a dormir, em nome de Jesus. Muito bem, você já dormiu. Como é que é acordar
pela manhã, em nome de Jesus. Alguém já disse que existem dois tipos de pessoas, né? Aqueles que adoram acordar cedo e aqueles que odeiam aqueles que adoram acordar cedo. E normalmente no casamento tem um de cada. Alguém ali concordou. Então, quando você acordar, faça uma checagem. Não sei. Tirem o som do seu celular. Quando você acordar, faça uma checagem. Que medos, que ansiedades você está carregando antes mesmo de levantar? Com a sua cabeça ainda no travesseiro, bem no início de cada manhã, convide Jesus para estar com você durante o dia inteiro. Já que você convidou para ele estar ali de manhã, fala assim, vamos continuar junto? Em seguida, fale para Jesus sobre essas ansiedades ou preocupações que você está carregando. Quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente quando você acorda? Para muitos, e durante muito tempo, são pensamentos ansiosos, temerosos, de pressão. E não precisa ser assim. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Então, quando você acordar, faça uma oração. Cheque, pense e entregue para Deus. E convida para que Ele esteja com você o tempo todo. E finalmente, ali, levantando, reconheça a sua dependência de Jesus. Sabe, eu preciso dizer para você que você não foi feito para levar o peso do mundo nas suas costas. Você não foi feito nem para levar o seu próprio peso sobre as suas costas. Reconheça a sua dependência de Jesus. Da mesma maneira que você criou o hábito de escovar os dentes, eu espero, habitue-se a convidar Jesus para passar o dia com você, todos os dias. Convide Ele para fazer parte do seu dia e renda-se a Ele logo de manhã. Quer uma ideia? Faça com que o seu travesseiro seja um memorial, um lembrete, um símbolo que recorde para você a necessidade de dormir em nome de Jesus e de despertar a cada manhã em nome de Jesus. Deliberadamente, intencionalmente. E no final, quando você já tiver passado o seu dia, reveja esse dia com Deus. Uma das melhores ferramentas disponíveis para ajudar você a achar Deus em cada momento é fazer uma revisão do seu dia. Pensa nisso como um exercício de procurar Deus ou de saber como é que Ele estava trabalhando na sua vida nesse dia. Porque Ele está. Ele está trabalhando o tempo todo, antes mesmo de você chegar lá, em qualquer lugar. Ele já estava ali trabalhando. Se você fizer isso regularmente, fazer uma revisão do seu dia e descobrir onde é que Deus estava naqueles momentos, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai se tornar consciente das repetições das tendências negativas do seu dia. Ou seja, você vai descobrir o que faz com que você erre. Quais são os gatilhos que fazem você esquecer que Deus está do seu lado? Isso vai te ajudar a se arrepender e mudar. Isso vai te dar mais desejo de crescimento. Mas uma segunda coisa é que você também vai começar a se maravilhar com a consciência da presença de Deus nos momentos comuns da sua vida.
Você vai perceber que realmente vale a pena e é possível viver cada dia em nome de Jesus. E quando isso começa a acontecer constantemente, a sua vida fica estimulante. Porque você consegue perceber que Deus está trabalhando e fazendo coisas grandes. E que você faz parte disso. Você começa a experimentar a presença de Deus diariamente. Não apenas a saber que Deus está lá, mas experimentar a presença de Deus. E isso torna o seu dia extraordinário. Não só mais um dia comum. Então, como é que a gente faz? Quando é que um dia se torna extraordinário? Nós começamos esse estudo com a boa notícia de que Jesus quer se juntar a nós nos momentos comuns da vida. Isso se baseia numa verdade simples, mas bastante importante, de que se nós aprendermos a passar um dia comum com Jesus, nós poderemos passar todos os dias com Jesus. Um dia de cada vez. Muitas vezes nós fazemos planos, e planos assim, para o futuro, enormes. E Jesus está pedindo para você um dia. Esse dia. Um dia de cada vez. É isso que nós temos que fazer. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Agora nós precisamos planejar isso. Isso não acontece simplesmente. Um dia comum com Jesus precisa de intenção. Você precisa querer. Nós precisamos considerar 3 questões que vão nos ajudar a fazer esse plano, mas também vão nos comprometer a seguir esse plano. A primeira delas é a determinação, é a vontade, é a convicção. Você tem que acreditar honestamente e experimentar a realidade de Deus na sua vida cotidiana. Você precisa crer que isso é uma possibilidade, é uma realidade. Faça essa pergunta para você: eu realmente creio que Deus está comigo todo o tempo? Essa é a promessa do Evangelho, essa é a promessa de Jesus. As boas notícias proclamadas por ele. O reino de Deus está próximo. Não é simplesmente ou somente próximo em termos de cronologia, é próximo em termos de geografia. O reino de Deus está próximo, porque o Espírito está conosco, porque Jesus Cristo está conosco. Então deixa eu perguntar para você, você realmente crê que essa promessa é para você? Se você não crê nisso, não deveria ser surpresa nenhuma que você não consiga enxergar a ação de Deus do seu lado. Mas se você acredita que é possível, a Bíblia, por incrível que pareça, afirma que é possível, você pode realmente experimentar a presença de Jesus no seu dia. E se você ainda tem alguma dúvida, fale com Jesus sobre essas dúvidas. Ele é o maior interessado em viver cada dia com você. Mas a segunda coisa que nós precisamos desenvolver é o desejo. Uma vez que você acredita que isso é possível, nós devemos desenvolver a vontade, a intenção sobre esse estilo de vida. E a pergunta-chave que vem aí é: será que eu realmente quero a companhia de Jesus em todos os momentos do meu dia? Imagina que você está andando numa ruela escura.
sem companhia. E aí tem pessoas que você não reconhece, enormes. Sabe, aquelas assustadoras, perseguindo, andando atrás de você. Não seria o máximo encontrar um policial ali na esquina e ficar perto dele até essas pessoas passarem? Mas aí tem será que existem alguns momentos em que você não quer encontrar um policial? Da mesma maneira, pode haver tempos, lugares ou situações na nossa vida que nós não queremos a companhia de Jesus. Pode ser o caso de haver algumas atividades às quais nós estamos bem acostumados e que nós temos certeza de que Jesus não gostaria que nós estivéssemos ali. Mas talvez tenha momentos em que a gente tem aquela ideia de que se nós convidarmos Jesus para estar conosco, ele vai poder exigir mais do que nós estamos dispostos a dar. Ou, se formos honestos, existem algumas áreas da nossa vida que nós não queremos que Jesus esteja conosco, porque nós queremos tomar conta. Nosso dinheiro, nosso sucesso, um relacionamento. Então eu quero dizer para você, diga destas áreas para Jesus. E continue ouvindo o direcionamento de como você e Jesus podem trabalhar juntos estas áreas. Mas uma terceira questão que nós precisamos resolver é a decisão. Porque existe uma grande diferença entre desejar fazer alguma coisa e realmente fazer. A diferença é uma decisão. Pode ser que a gente queira passar o nosso dia com Jesus, mas se as nossas decisões do dia a dia trabalham no sentido contrário, contra o nosso desejo, as nossas boas intenções vão por água abaixo. Então essa é a hora de você decidir. Não sobre todos os dias que restam a você na sua vida, mas é hora de decidir se você deseja passar um dia com Jesus hoje. Fazendo tudo em nome de Jesus hoje. E amanhã você faz isso de novo. E depois de amanhã você faz isso de novo. A decisão é a questão final que nós temos que resolver fazendo a seguinte pergunta: o que é que eu estou disposto a mudar, a fazer, a deixar para que os meus desejos se tornem realidade? Tem duas coisas importantes que você precisa manter em mente. Quando você decide viver o seu dia com Jesus, você precisa saber, primeiro, que você não pode ser derrotado pelo fracasso. Muitas vezes ao longo do dia você vai se esquecer de Jesus. Completamente. Você vai não fazer ou vai fazer algo que não estava no seu plano. Você vai cometer erros. Não seja derrotado por isso. Não desista. Jesus continua ali com você. Basta falar sobre ele. Puxa vida, errei, perdi, escorreguei. E aí você recebe de Jesus a sua graça. Levanta e segue em frente. Todo momento é uma oportunidade de nós estarmos com Jesus. Cada momento. Não se preocupe tanto com o momento da falta, da falha. Existe outro momento chegando em seguida. Todos os momentos são oportunidades de você viver em nome de Jesus. Faça uma aliança com você mesmo. Eu não vou permitir ser derrotado pelo fracasso. E Deus vai fazer você conseguir.
Mas uma segunda coisa que você precisa manter em mente é procurar por sarças ardentes. Entenda o que eu vou falar. Deus apareceu para Moisés no deserto, enquanto Moisés estava fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer. Num dia comum, ele estava cuidando de ovelhas. Era o trabalho dele, era a profissão dele. De repente, aparece um arbusto em chamas que não se queima. Nesse dia comum da vida de Moisés, Deus apareceu e quis que Moisés olhasse em volta e percebesse que esse evento incomum estava acontecendo num lugar extremamente comum. Muitas vezes nós pensamos que Deus só vai falar comigo se eu estiver em cima do monte. Não. Jesus fala com você em qualquer momento, desde que você esteja pronto para ouvir. Sabe, parte do seu dia com Jesus pode ser planejado. Você põe tudo em ordem. Mas você precisa estar pronto para olhar ao redor e perceber que Deus está fazendo coisas inesperadas. Ele pode falar com você através de um amigo. Ele pode trazer estímulo e amor através de uma fonte completamente diferente. Ele pode ter algo para você fazer. E ele vai chamar a sua atenção. Por isso, esteja atento. Lembre-se, Deus está presente e Ele quer ser notado. Deus não vai se deixar passar despercebido. Continue olhando, que você vai enxergá-lo, agindo ao seu redor. Então, não se sinta derrotado pelo fracasso e não esqueça de procurar por sarças ardentes. Nós precisamos entender que não somos nós que planejamos a nossa agenda de vida. É Deus, Ele ainda está no controle. É assim que se vive um dia em nome de Jesus. Um dia comum, um dia qualquer. É percebendo que algo muito maior do que você está em ação no meio da sua vida corriqueira. É isso. Isso é possível. É importante que você abra o seu coração honestamente para Deus. Suas palavras a Deus o aproximarão dele e levarão você em direção à realidade do seu dia a dia, juntamente com ele. Deixa eu encerrar. Durante esse tempo de estudo, nós vimos que Deus nos chama para uma grande aventura, o desafio e o privilégio de fazer tudo na vida em nome de Jesus. Jesus está nos convidando para nos juntarmos a Ele ao longo do dia, na forma como nós iniciamos o dia, como nos relacionamos com as pessoas e como fazemos o nosso trabalho comum. Ele está nos chamando para deixar de lado a ilusão de que algum dia nós vamos ter mais tempo para Ele. Ou que algum dia nós teremos os recursos que nós precisamos para sermos felizes. Ao invés disso, Deus está nos dizendo agora, no nosso dia a dia, em cada momento, que esse é o tempo e o local para nós conhecermos e desfrutarmos da sua pessoa. Nós precisamos ter a consciência da verdade de que Jesus está sempre conosco, independente ou até mesmo através das surpresas do dia a dia. E esse pode ser um dia maravilhoso. Por isso, antes de eu encerrar com uma oração, eu gostaria que você expressasse ao Senhor, dissesse pessoalmente o seu desejo, colocasse diante dele a decisão de viver cada dia em nome de Jesus. Faz agora a sua oração em silêncio.
E em seguida eu vou terminar com uma oração. Pai amado, nos locais mais comuns, o Senhor está ali, conosco. Por isso, nos ajude a entender e aproveitar a grande oportunidade de nós estarmos contigo nos momentos comuns. Quando comemos, quando deitamos, quando acordamos. Nos ajuda a experimentar a sua presença, a sua graça. Quaisquer que sejam e todos os nossos medos, nos ajude a nos apoiarmos na sua na confiança do seu amor. Que nós possamos nos surpreender com as diferentes formas que o Senhor fala conosco. Nos ajude a ajustar as nossas vidas para que nós possamos nos conectar com o Senhor e com a maravilhosa realidade que é viver a nossa vida nos momentos comuns, aqui e agora, junto com o Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite de passarmos o resto das nossas vidas na tua presença. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, o grupo Apocalipse vai se apresentar mais uma vez, encerrando este culto. E eu espero que Deus, podem vir, eu espero que Deus os abençoe dia a dia, em nome de Jesus.